Já relacionamentos são associações entre uma ou mais ou várias entidades, que tem a função de mapear um conjunto de distância de uma entidade em outro conjunto de distância de uma outra entidade. Como assim, professor? Então, vamos pegar professor e disciplina. Um professor, ele pode ministrar várias disciplinas. Então, estou mapeando uma ocorrência de um professor com várias disciplinas. Como assim? O professor Portela ministra banco de dados 1. É uma ocorrência desse relacionamento. O professor Portela ministra engenharia de software. São duas ocorrências desse relacionamento. Então, é justamente isso que ele está falando aqui, né? Um conjunto de instâncias de uma entidade e um conjunto de instâncias de outras entidades. E é representado por um losango com o nome do relacionamento. Então, um departamento, aí eu vou lendo nesse sentido, emprega um funcionário. E eu também posso ler no sentido contrário. Um funcionário é empregado por um departamento, tá? Na outra anotação de Peter Chen, eu tenho essas cardinalidades, onde eu faço a seguinte leitura: o empregado, ele pode supervisionar vários empregados, tá? O N aqui são muitos. E o empregado é supervisionado por um supervisor, tá? Somente por um supervisor. Então, cada empregado tem um supervisor, mas um supervisor, que também é um empregado, supervisiona vários empregados, tá? Vão ter exemplos mais simples, que esse exemplo aqui ele é um relacionamento de empregado com ele mesmo, da entidade com ele mesmo. Mas vão ter outros exemplos que vão ficar mais simples, tá? E a gente vai ver com mais detalhes também a anotação do Peter Chen no próprio projeto que vocês vão desenvolver. Eu também tenho essa representação de especialização, onde uma entidade pode estar herdando atributos de outras. Exemplo, um cliente. Um cliente pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, eles compartilham dados em comuns, como, por exemplo, nome, endereço, telefone. Tudo isso são informações que tanto pessoa física como pessoa jurídica tem. Só que nessa especialização, a pessoa física tem o CPF e a pessoa jurídica tem o CNPJ, tá? Então, aqui em cima eles têm dados gerais, né, generalização, ou seja, dados em comuns, e aqui eles herdam, mas cada um tem sua característica específica, a sua especialidade, ok? E cardinalidade. O que vem ser cardinalidade? Ela é o número mínimo e o número máximo de distâncias de cada entidade que pode estar associados através de seu relacionamento. Conceitualmente, a gente pode representar através do seguinte questionamento: dado um relacionamento R de relacionamento, entre as entidades A e B, quantas instâncias da entidade A podem estar associadas com a instância de B? Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Como assim, professor? Eu tenho essa possibilidade, relacionamento de 1 para 1. Então, uma pessoa recebe uma certidão de óbito. Uma pessoa não pode falecer duas vezes, né? E o inverso também se aplica. Uma certidão de óbito é recebida por uma pessoa. Então, em ambas as extremidades, a relação é de 1 para 1. Também eu tenho essa outra possibilidade, que é a relação de 1 para N. Uma empresa possui N várias filiais. Agora, uma filial, ela só pode estar associada a uma empresa, a matriz, né? Então, essa é a leitura que eu faço. Muitos para um. Então, um aluno, ele é orientado por um professor. E um professor pode orientar N alunos, tá? Por fim, o relacionamento de M para N, tá? De muitos para muitos. Então, um médico consulta vários pacientes e um paciente ele pode ser consultado por vários médicos, né? Tem especialidade médica, né? Otorrino, oftalmologista, etc. Aqui tem mais alguns exemplos, né? O empregado trabalha em um projeto e um projeto pode ter vários empregados. O empregado pode trabalhar em vários projetos
e um projeto pode ter vários empregados. É só para mostrar, pessoal, como uma coisa é dependente do contexto. Então eu sempre falo para meus alunos, não tem gabarito. Ah, professor, isso aqui está certo? Aí eu sempre falo, depende, né? Qual é a dinâmica nesse exemplo aqui da empresa? A empresa permite que um empregado trabalhe em mais de um projeto? Permite. Então é muitos para muitos. A empresa não, a empresa gosta que o empregado trabalhe somente em um projeto com exclusividade ali focado. Então vai ser essa representação, tá? Então depende do contexto. Por isso é importante realizar o levantamento do mini-mundo e validar com os nossos usuários. Bom, vamos falar um pouco da notação de Peter-Chen, onde para cardinalidade ele utiliza o número 1, que representa uma associação obrigatória. Então é obrigado a haver aquele relacionamento. O 0 é opcional, pode ou não ter essa ocorrência de relacionamento. E N é a cardinalidade máxima, que expressa o número máximo de ocorrências, tá? Então vamos aqui para os exemplos. Como é que eu faço a leitura dessa notação Peter-Chen? O empregado, aí eu venho aqui para outra ponta, tá, pessoal? Para essa ponta aqui do 0. O 0 é o que? É opcional. Então pode, tá? Ele não é obrigado, ele não deve, ele pode. Ou seja, sim ou não. Pode possuir vários dependentes, tá? Ou seja, a empregada pode ter mais de um filho ou pode ter várias pessoas sobre que são dependentes seus, tá? Então a leitura é essa. Um empregado, vem aqui para outra extremidade, verificar o 0, então pode. Venho para o relacionamento possuir N dependentes, a quantidade, tá? E a leitura inversa? O dependente, vem aqui para outra ponta, é o 1, então ele deve possuir apenas o empregado associado a ele, tá? Meu exemplo, eu tenho um filho, minha esposa declara ele como dependente do imposto de renda. Então eu não posso declarar meu filho como dependente do imposto de renda porque minha esposa já faz. Então, para efeitos gerais, um dependente só pode ter um responsável, tá? Nesse sentido, nesse exemplo que eu estou dando da declaração de imposto de renda, por exemplo, tá? Então, o dependente deve ter apenas um responsável, tá? E para fechar, pessoal, a aula de hoje, eu trouxe aqui alguns exemplos de exercícios, né, que geralmente caem em concurso público, para vocês fixarem, né? Então, quem está assistindo a aula, tenta responder antes de eu mostrar a resposta, tá? Por favor. Então, em determinada empresa, um empregado ele trabalha somente em um departamento. E um departamento pode conter vários empregados. Então, qual o diagrama que melhor representa a situação? Então, vamos lá. Em uma empresa, o empregado trabalha somente em um departamento, mas o departamento pode ter vários empregados. Então, vamos lá, pessoal. Verifiquem o sentido da leitura que eu falei para vocês. Então, vamos pegar aqui, olha. Nesse primeiro exemplo, letra A. O empregado pode trabalhar em vários departamentos, mas o departamento só pode ter um empregado. Só pode trabalhar um empregado no departamento. Então já exclui a letra A. Letra B. O empregado pode trabalhar em vários departamentos e em um departamento pode trabalhar vários empregados. Não é isso, né? Ele fala que somente um departamento. Então, a letra C. O empregado trabalha em um departamento e em um departamento trabalha N empregados. Então, a opção correta aqui vai ser letra C, tá, pessoal? E o exercício 2, considere o diagrama de cidade de relacionamento abaixo. É incorreto afirmar que, letra A, idade é um atributo derivado? Sim, idade é um atributo derivado. A representação é essa, tá, pessoal? Uma elipse pontilhada. É aquele exemplo que eu dei para vocês da idade. Idade, ele é derivado do quê? Do ano atual menos o meu ano de nascimento. Então, ele é derivado de outras informações, de outros dados.
B. Empréstimo possui dois atributos? Sim, empréstimo possui dois atributos, código de empréstimo e valor. Letra C. Código de cliente é atributo de cliente? Sim, está correto, né? Código de cliente é um atributo de cliente. Telefone é chave primária de cliente? Não. Lembrando lá, chave primária, né, identificador, que é o termo mais adequado, ele é uma linha sublinhada sobre o atributo, o nome do atributo. Já essa representação aqui de uma elipse dentro da outra é atributo composto, ou seja, o telefone, atributo multivalorado, ou seja, telefone, eu posso ter mais de um telefone, tá? Telefone celular, dois telefones celulares, ou um celular residencial, por aí vai, tá? Então, o que é incorreto é a letra D, tá? Bom, e a ferramenta que a gente vai utilizar, pessoal, nessa etapa do projeto, para fazer nosso modelo conceitual, vai ser a ferramenta BR Modelo, que é justamente uma ferramenta voltada para o ensino de modelagem de banco de dados relacional e é totalmente baseada na notação de Peter Chen, nesse livro do professor Carlos Helsen, chamado Projeto Banco de Dados. Foi desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina, está na versão 3.0 e disponível nesse link. Eu também vou colocar no cigarro para vocês, tá? Então aqui é a interface da ferramenta. Vou abrir aqui rapidamente para vocês. É um executável, tá? Java, já. Está carregando aqui. Então essa é a interface, onde vocês vão trabalhar aqui nessa área de trabalho da ferramenta. Ela já começa com o modelo conceitual selecionado e aí basta que eu vá adicionando os elementos necessários. Aqui na lateral eu tenho os artefatos que eu posso utilizar, como entidade. Deixa eu dar um zoom aqui. Relacionamento, autorrelacionamento, que foi aquele caso do empregado gerencia um outro empregado, então é um autorrelacionamento, a entidade se relaciona com ela mesma. A especialização, a gente deu o exemplo de pessoa física e jurídica. A especialização exclusiva. Deixa eu ver o que mais que a gente vai utilizar. Atributo multivalorado. Ligação. E outros, né? Mas a gente vai utilizar mais esses aqui de cima. Então, clicou aqui em entidade, clicou na área de trabalho. Digitei professor e dei Enter. E aí para essa entidade eu vou começar a adicionar os atributos. Então o professor, ele pode ser representado pelo seu nome. E pelo seu já está aqui. Pelo seu CPF. Sendo que esse CPF, pessoal, eu posso especificar que ele é um atributo identificador. Sim. É identificador? Sim. Então, ó, já ficou a bolinha preenchida. Vou colocar mais um atributo aqui, que pode ser o multivalorado. Então, esse atributo eu vou chamar de telefone. E aí, para cada um deles, eu vou colocar aqui a especificação. Esse telefone aqui é o residencial.
Esse telefone aqui, o outro é o celular. Então tá aqui, pessoal, tem a entidade professor com 3 atributos sendo multivalorado. Então, só para fechar aqui nosso exemplo, vou criar uma outra entidade, vou chamar ela de disciplina. E criar um relacionamento entre essas duas. Então, professor leciona a disciplina. Professor leciona eu vou fazer aqui uma ligação. Eu apertei muito rápido, espera lá. Professor leciona. Basta clicar aqui nessa ligação. Eu clico na entidade origem e na destino. Então, o professor leciona a disciplina. Aqui, pessoal, eu vou pela questão da obrigatoriedade, né? Então, o professor, ele deve ou ele pode ministrar a disciplina? Ele é obrigado, né? Então, o professor tem que estar associado com uma disciplina. Então, vamos ver aqui, olha. Vou selecionar essa cardinalidade e vou editar aqui, ó. Então, o professor, ele deve ministrar várias disciplinas, tá? Então, ele é obrigado, obrigatório é o 1, e o N representa muitas. Então, vou colocar aqui 1 para N, tá? Então, no momento está assim. O professor deve, eu venho aqui para outra extremidade, né? Volto para o relacionamento, lecionar N disciplinas. Então, o professor, ele é obrigado a lecionar várias disciplinas, tá? Pode ser só uma, pessoal, ou vários contemplam um também, né? 1, 2, 3, 4. Mas a maneira de representar é essa, tá? A não ser que seja obrigatoriamente uma, eu coloco 1. Agora, vários eu posso colocar aqui o N, devo colocar o N, que aí ele contempla todos esses detalhes. E o sentido inverso? Uma disciplina, ela deve ser ministrada por quantos professores? Geralmente é 1, né? Mas é obrigatório que a disciplina tenha um professor. Então aqui vai ser o quê? 1, que é obrigatório, e 1, que significa que é apenas um professor, tá? Então, primeiro, o atributo aqui da cardinalidade sempre vai ser se é obrigatório ou não. É obrigatório? É, então é 1. Vírgula. Vai ser a quantidade agora, depois da vírgula. Quantos professores pode ter uma disciplina? Somente 1. Então, vou colocar aqui 1 para 1, tá? Então, só para fechar, a leitura seria o seguinte. Uma disciplina deve, é obrigatória, ser lecionada por apenas um professor, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula eu vou dar exemplos no próprio template do projeto e também trabalhar com exemplos que a gente possa fazer a evolução de um mini mundo para o modelo conceitual, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à ferramenta BR Modelo, por favor, me contacte. E é isso, galera. Até a próxima aula.